tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. E eu abro essa edição falando sobre a realidade de muitos brasileiros. 1 de cada 3 depende de renda extra, o chamado bico, para conseguir pagar as contas no fim do mês. Um mês inteiro de trabalho em contrato CLT, numa rotina árdua que, na maioria dos casos, consome quase o dia todo do trabalhador. Isso deveria ser o suficiente para arcar ao menos com os custos básicos da sobrevivência. Mas quando o pagamento cai, a conta não fecha. Sempre vai empurrando, né? Empurra com a barriga para um mês, para outro mês, né? Sempre uma dívida. Quando a gente põe na caneta não dá, né? Não, somando, tem vários descontos também, né? Que a gente sabe que toda empresa desconta um monte de coisa e quando vai ver, não, o salário não dá. Essa é a realidade de 31% da população do país. São cerca de 52 milhões de brasileiros que contam com os chamados bicos, além do trabalho formal, para complementar a renda e manter as contas em dia. A necessidade de renda extra foi analisada na Pesquisa Nacional sobre Desigualdades, desenvolvida pelo Instituto Cidades Sustentáveis, em parceria com o IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica. Ao todo, 2.000 pessoas foram ouvidas em 127 municípios do país. O levantamento revela queda no número de brasileiros que recorrem ao bico em relação ao verificado no ano passado, quando 45% dos entrevistados contavam com trabalho extra para sobreviver. Apesar da redução, a doutora em Educação Financeira Ana Rosa Vilches diz que o montante atual ainda é grande. Esses 31%, tá? Com certeza, né, é voltado à falta de educação financeira, que o brasileiro tem. Por quê? Porque foi lhe dado crédito e não lhe foi ensinado como cuidar desse crédito. Muitas vezes eu entendo, o meu cérebro, minha mente registrou que eu fui contratado por um valor X. Só que na minha conta não cai exatamente esse valor X. Só que eu continuo vivendo no padrão que eu entendi que eu iria receber o meu salário. Chega próximo ao final do mês, eu não consigo, eu tenho que ver de onde eu vou tirar esse valor. Então, assim, eu vou atrás de uma renda extra. A renda extra do Tarcísio vem dos vídeos que posta na internet. Ele é servidor público, mas diz que só o salário fixo não paga suas contas. Não dá, falta o leite do menino, falta muita coisa em casa, então a gente tem que correr atrás para complementar. A especialista diz que o bico pode ser o caminho para evitar o endividamento, mas não deve ser usado para manter a casa. Porque hoje ele tem, amanhã ele não tem. E às vezes ele põe dentro, né, do bojo. Então antes eu ganhava 2, agora eu fiz por exemplo, eu pintei uma parede e ganhei R$500. Então, meu padrão agora é de R$2.500. Não, eu continuo com o padrão de 2. Ele vai firmar os gastos dele, tá? E o padrão de vida dele em cima do salário efetivo que entra. Este outro, ele vai levar para realizar os sonhos, para fazer algo que ele queira, para ele fazer com que ele prospere em sua vida. E quando o assunto é renda extra, é preciso ter muito cuidado com as ofertas que surgem nas redes. Na internet, anúncios prometem ganhos extraordinários com pouco trabalho. O especialista em segurança, Roberto Alves, alerta para possíveis golpes. 70% da população brasileira ganha menos de 2 salários mínimos. 70%. Qualquer oferta de renda fácil, rápida, superior a essa média, é com certeza querer cair no golpe. Não existe essa possibilidade. Existem sites de pesquisa que oferecem, até você pode ganhar R$700 por mês, atendendo as pesquisas, fazendo um cadastro. Agora, cheque a informação sempre. Toda vez que você vê um anúncio, cheque, vá no Reclame Aqui ou nesses sites de verificação e veja quais são os comentários em cima daquela oferta. Algo fácil, rentável, sem esforço, não existe. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome definiu novas regras para o cadastro de beneficiários do programa Bolsa Família. A portaria entrou em vigor na última quinta-feira. E o nosso repórter Leonardo Félix tem mais informações.
As alterações anunciadas pelo Ministério do Desenvolvimento dizem respeito a famílias compostas por apenas um membro. A partir de agora, os municípios terão um limite de 16% dos chamados núcleos familiares unipessoais dentro da folha de pagamento do programa. De acordo com a pasta, o patamar foi estabelecido com base em dados estatísticos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua 2022 do IBGE. Esse limite se refere a novos cadastros e visa corrigir possíveis erros do período entre outubro de 2021 e dezembro de 2022. Enquanto a localidade mantiver uma proporção de 16% ou mais de beneficiários individuais no Bolsa Família, fica proibida a adição de novos cadastros desse formato na planilha de repasses. Até o mês de julho, foram suspensos os pagamentos de mais de 930 mil indivíduos que alegavam viver sozinhos. O número de benefícios unipessoais era de aproximadamente 6 milhões em janeiro de 2022 e caiu para cerca de 5 milhões no mês passado. Desde o início de 2023, o governo vem reformulando o Bolsa Família para evitar irregularidades cadastrais no programa. As empresas que têm dívidas a receber já podem se inscrever para participar da próxima fase do Desenrola Brasil. A segunda etapa vai contemplar pessoas com renda de até 2 salários mínimos. Até o dia 9 de setembro, o governo federal vai receber a adesão de credores que têm dívidas a receber para a próxima fase do Desenrola Brasil. A segunda etapa do programa de renegociação de dívidas, que vai ser lançada no fim de setembro, vai permitir que devedores com rendas de até 2 salários mínimos, R$ 2.640, e que devam até R$ 5.000, renegociem suas dívidas. Na próxima fase do programa, o serviço vai estar disponível para todas as empresas que têm dívidas a receber, como bancos, varejistas, companhias de água e saneamento, distribuidoras de eletricidade, entre outras. Para participar, os credores devem aderir e atualizar as dívidas. O Desenrola Brasil tem sido muito procurado por inadimplentes de todo o Brasil. A primeira etapa do programa é destinada a pessoas que tenham débitos bancários e com renda mensal entre 2 salários mínimos e R$ 20.000. Até esta segunda-feira, a Caixa Econômica Federal regularizou 110 mil contratos em atraso, num total de R$ 2 bilhões. De acordo com a instituição financeira, foram negociadas dívidas bancárias de mais de 86.400 clientes. E olha só, mais de 140 mil empregos com carteira assinada foram criados no país em julho. O levantamento divulgado pelo CAGED mostra que o mercado de trabalho continua aquecido, mas com sinais de desaceleração. No acumulado do ano, até julho, foram criadas 1.166.000 vagas, 447 mil a menos que no mesmo período de 2022. No mês passado, foram mais de 1.883.000 contratações no Brasil e 1.740.000 demissões. Com o resultado, o país teve um saldo positivo de 142.702 vagas de trabalho com carteira assinada em julho. Segundo o CAGED, esse foi o 7º mês seguido de expansão no indicador. Ou seja, todas as variações mensais em 2023, até o momento, foram positivas. No acumulado do ano, o saldo foi de mais de 1.166.000 empregos. Resultado obtido pela diferença entre 13.817.000 admissões e 12.651.000 desligamentos. Em julho, 5 grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos, com destaque para o setor de serviços, que teve maior influência. Na outra ponta, a agropecuária cresceu menos no período. Já por região, o Sudeste teve maior destaque no período, com mais de 70.000 vagas no mês, seguido pelas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Sul. E 25 estados e o Distrito Federal tiveram expansão. São Paulo foi a unidade federativa com maior crescimento e o Rio Grande do Sul teve retração.
O presidente Lula sancionou na última segunda-feira a medida provisória que reajusta o salário mínimo para R$ 1.320 e que estabelece uma nova política de valorização anual. O texto também estendeu a faixa de isenção do imposto de renda. A repórter Maria Clara Leite mostra o que vai mudar. A faixa de isenção subiu para R$ 2.112, mas quem ganha até 2 salários mínimos, que dá R$ 2.640, também fica isento. O especialista com quem eu conversei explica por quê. Acompanhe. A pessoa que ganha até 2 salários mínimos também fica isenta, porque o objetivo do governo é diminuir, né, os impostos pagos, principalmente para os mais pobres. Né? E como esse valor de R$ 2.112 ele influencia não só quem ganha algo próximo disso, mas todo o trabalhador, quer dizer, a pessoa que ganha muito mais por mês, ela também acaba sendo beneficiada pelo fato do valor de isenção ter aumentado. Né? Isso porque você tem várias faixas do imposto de renda, né? E quando o governo reajusta a faixa de isenção, isso não só afeta quem ganha ali perto daquela faixa, mas afeta também quem está ganhando mais, né? Então, ao dar a isenção para 2 salários mínimos, o governo está, ao mesmo tempo, evitando de dar um desconto tributário muito alto para quem ganha muito bem, né? E beneficiando os mais pobres, no caso, ao mesmo tempo. Então, fica assim. Para quem recebe acima de 2 salários até R$ 2.826, o desconto do IR é de 7,5%. Até R$ 3.751, 15%. Até R$ 4.664, 22,5%. E acima desse valor, 27,5%. Essa medida, que estava em vigor desde maio de maneira temporária, foi aprovada na Câmara na última quarta-feira e na quinta no Senado. A maioria dos estados brasileiros já adota ou está avaliando a utilização de câmeras operacionais portáteis por forças de segurança. O levantamento foi baseado na Lei de Acesso à Informação e Assessorias de Imprensa dos 26 estados e o Distrito Federal. As câmeras são acopladas aos uniformes dos policiais e registram operações, abordagens ou atividades de rotina. Essa é uma política pública utilizada em diversos países do mundo, com a justificativa de reduzir o uso indevido de força, aumentar mecanismos de controle e melhorar a produtividade. Em alguns estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo, os policiais militares já utilizam o dispositivo portátil. São Paulo é o estado com mais equipamentos até o momento. Outros 10 estados afirmam que a adoção das câmeras está em andamento e em estágios diferentes, seja na fase de elaboração dos editais de licitação para a compra dos equipamentos ou com o processo de licitação em andamento ou em fase de testes das câmeras. Apenas o Maranhão informou não utilizar e não deu detalhes sobre avaliar o uso dos equipamentos. A adoção da câmera tem sido enxergada por várias corporações como um instrumento eventual de mecanismo de controle e como um equipamento de proteção individual para o policial. A letalidade da classe em 2022 foi abaixo da média nacional em 4 dos 7 estados que usam câmeras corporais. Olha só que bacana, em parceria com uma farmacêutica, o G10 Favelas, bloco de líderes e empreendedores de impacto social das favelas, lançou em São Paulo um projeto que vai levar informações sobre diversas doenças à periferia. Mais Vida é o nome do programa que vai levar conscientização a moradores de áreas periféricas sobre doenças cardíacas, doença de Chagas, câncer de mama e anemia falciforme. Esse último, inclusive, será o tema do primeiro módulo, já que a anemia falciforme é a doença genética mais predominante no Brasil, com cerca de 60 mil pessoas atingidas. Moradores das comunidades escolhidos como representantes do programa receberão um curso de capacitação e serão treinados para espalhar informações sobre prevenção de doenças e diagnóstico precoce. O projeto também vai realizar
ações ambientais que podem impactar a saúde das famílias. E durante esse primeiro módulo, um documentário será produzido. Veja a seguir. Tempo médio de espera na fila do INSS pode ultrapassar 5 meses no Brasil. E ainda exposição gratuita sobre o Egito Antigo em São Paulo traz peças originais e réplicas usadas pelos faraós. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta com mais informações do Brasil e do mundo. Mais de 7 milhões de pessoas no Brasil estão na fila do INSS à espera de aposentadoria, pensão ou outro tipo de benefício. O tempo médio de espera na fila pode ultrapassar 5 meses. A repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. Da entrada do pedido no INSS até a liberação, o tempo de espera é de 70 dias em média em todo o país, mas a fila varia de acordo com cada estado. Em Sergipe, a fila é de 153 dias. No Rio de Janeiro, 74. Aqui em São Paulo, 44. E no Distrito Federal, 38 dias. O menor tempo de espera em todo o Brasil. A fila do INSS tem hoje mais de 7 milhões de processos. Dados de fevereiro da Dataprev mostram que a maior parte deles inclui atualizações de cadastro, revisões, recursos judiciais e apuração de irregularidades. Segundo o Ministério da Previdência Social, a fila é causada pela demanda significativamente maior do que a atual capacidade de análise do órgão. De acordo com a pasta, em 10 anos, o número de servidores passou de 39 mil para 19 mil. E os peritos médicos federais, que eram 7 mil há uma década, hoje são menos de 3 mil. Segundo a Federação de Sindicatos dos Trabalhadores da Previdência, só nos últimos 5 anos, cerca de 13 mil servidores se aposentaram. Mas, de acordo com o INSS, 1.000 novos servidores aprovados no último concurso já foram convocados. E, segundo o órgão, há tratativas com o governo federal para a realização de novos concursos. Como solução imediata, o governo criou o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. E os servidores que aderiram ao programa recebem um valor extra para analisar processos, além de sua capacidade operacional regular. Além disso, desde o ano passado, o INSS aumentou em 36% a análise de pedidos com uso de inteligência artificial. Olha só que alarmante. Um estudo da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, apontou que mais de 1/3 dos brasileiros adultos com 50 anos ou mais apresenta sintomas depressivos. E para cuidar do problema, fé e ciência têm sido utilizadas. Os pesquisadores da Unicamp ouviram quase 8 mil pessoas no país e também constataram que 16% dos entrevistados sentem solidão. Além disso, a depressão é 4 vezes mais comum entre os idosos, que relatam sempre se sentirem solitários. Já para aqueles mais velhos que moram sozinhos, esse risco dobra. Quem mais sofre de depressão são as mulheres nesta faixa etária. Outros fatores de risco são as sensações de má qualidade do sono e a autoavaliação ruim da saúde como um todo. Esse era o caso da Deonice e da Idália. Antes eu passava a noite inteira
andando. Tinha vezes que eu sentia pânico mesmo, sabe, assim, uma coisa me embaraçando, mas eu não desisti. Tive mesmo o especialista, depois devagar eu fui entrando, assim, entendimento do Senhor, e olha, hoje eu estou muito bem. O doutor em psicologia, Jacó Pinheiro Goldberg, fala dos preconceitos existentes na sociedade que contribuem para a maior incidência da doença na população acima dos 50 anos. O fato do indivíduo ter mais idade significa que ele tem algumas limitações, mas, de outra parte, ele tem outros requisitos, inclusive da experiência, do conhecimento e assim por diante, que contrabalançam socialmente. É só a ignorância e o medo que muitas vezes sobrecarrega essa condição da senectude, da velhice. E qual é o medo? A ideia de que quando o indivíduo vai envelhecendo, por uma lei natural, ele vai se aproximando da morte. Fé e psicologia andam lado a lado para curar as pessoas da depressão. O pastor Jaime de Amorim Campos, da Igreja Internacional da Graça de Deus, defende o tratamento especializado da doença, mas sempre com o apoio da Palavra de Deus e da ação transformadora do Senhor Jesus. Geralmente a depressão, ela vem acompanhada de ataque de pânico, entende? Ataque de ansiedade e conflito na mente, confusão nos pensamentos. E essa população tem que se adequar à realidade da vida e começam a ficar isolados, muita coisa, começam a morar sozinhos, mas não é só isso não, tem gente que está cercada de pessoas e está com depressão. Eu vejo que atrás disso sempre há um cunho espiritual. Jesus falou, atrás de tudo aquilo que mata, rouba e destrói, há uma ação do diabo, direto ou indireto. E quando nós recebemos Jesus, a própria vida de Deus vem em nós. Mas essa vida se manifesta em nós à medida que assumimos a palavra de Deus. É o que a pessoa tem que fazer. Além de procurar socorro, entenda, normal, isso não somos contra, pelo contrário, ela pode ter, até deve ter acompanhamento de um profissional e principalmente o auxílio do Espírito Santo. A pessoa fazer das palavras de Deus as suas palavras. O próprio pastor Jaime já passou pelo problema e conseguiu superá-lo com ajuda psicológica e espiritual. Eu conheci a Cristo por causa de uma depressão. Eu vinha do alcoolismo, eu fui alcoólatra mesmo, mas eu comecei a ter a abstinência, eu não conseguia beber, mas sentia a falta e me dava pânico, né? Por outro lado, a ciência não se opõe à crença no poder divino de cura e vê com bons olhos o apoio espiritual durante o tratamento. Lembra o que é que Deus disse para Abraão? Quando Abraão estava lá na faixa, sei lá, entre 90 e 100 anos, e Deus disse, Lehá, vai-te. Ele estava dizendo, sai de você mesmo, sai da sua condição de autolimitação. Viva a vida com intensidade. A vida não é cronológica. A vida é espiritual. A vida depende do vigor da alma. Deus é um velho de barba branca. E você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Seja amigo dele e você jamais sentirá solidão. Você tem o melhor amigo do mundo e ele é seu amigo. Unindo fé e cuidados adequados, Maria Nilce, Deonice e Dália se libertaram da depressão. Vinha buscar oração e fui curada. Não tenho mais isso, durmo a noite inteira. Não dá para viver e eu não vivo sem Jesus. Ele é tudo para mim. Graças ao bom Deus, encontrei aqui ótimas pessoas que oraram por mim, me ajudaram, me fortaleceram espiritualmente e graças a Deus eu me senti fortalecida e me libertei dessa depressão. E ainda falando sobre saúde, desde que foi anunciada a necessidade do apresentador Fausto Silva de realizar um transplante de coração, as doenças cardiovasculares ganham destaque nos noticiários. Afinal, o problema atinge 14 milhões de pessoas só no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, as doenças do coração são responsáveis por 30% dos óbitos, o que corresponde a 400 mil mortes por ano no Brasil. E a prevenção é muito importante, já que muitas das doenças poderiam ter sido evitadas com a detecção precoce e o controle de fatores de risco,
como tabagismo, diabetes, hipertensão e obesidade. Em parte, isso se deve ao ritmo da vida moderna, dietas com muito sal, gordura e açúcares, além de estresse e pouca atividade física. Um estudo da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo apontou que cerca de 23% dos brasileiros nunca sequer foram ao cardiologista. Somente entre 2017 e 2021, mais de 7 milhões de brasileiros perderam a vida devido a doenças do coração. Os dados são do Instituto Nacional de Cardiologia e consideram todas as doenças que afetam o órgão ou seus vasos sanguíneos. Somente neste ano, a Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que mais de 264 mil mortes ligadas a essas condições já foram registradas no país. Uma pesquisa feita por cientistas do Hospital das Clínicas de Porto Alegre revela que rir pode ajudar a evitar o entupimento de veias do coração. O velho ditado "rir é o melhor remédio" pode estar certo. Segundo um estudo realizado no Rio Grande do Sul, pessoas que dão risadas com frequência expandem o tecido de dentro do coração. Isso aumenta o fluxo de oxigênio pelo corpo. Os cientistas do Hospital das Clínicas de Porto Alegre aplicaram testes em 26 adultos com 64 anos em média. Para que os benefícios do riso sejam observados no organismo, o paciente precisa assistir a filmes de comédia ou a programas na televisão. Valem também shows ao vivo. Encontros com grupos de amigos ou de familiares também são estimulados para dar aquela boa gargalhada e garantir uma vida mais saudável. Tudo isso pelo menos 2 vezes por semana. Quem explica a análise é o cardiologista Ricardo Stein, que faz parte da equipe de pesquisa. A partir do ano de 2010, começamos a recrutar pacientes com entupimento de artéria do coração que estavam estáveis clinicamente, usando seus remédios, vivendo a sua vida. A maior parte deles já tinha ganho uma molinha no coração, um que outro tinha feito cirurgia cardíaca. Durante 3 meses, metade dos participantes foi convidada a assistir 2 programas de comédia diferentes, de 1 hora de duração por semana. A outra parte assistiu a 2 documentários com assuntos mais sérios, sobre temas como política ou meio ambiente. O resultado obtido foi surpreendente. Que a terapia do riso, a risoterapia, que dar uma risada genuína, ou seja, uma daquelas gargalhadas agudas, né, elas aumentam a capacidade desses pacientes em ganho funcional. O grupo que foi elegível para risoterapia aumentou em 10% em 3 meses, após 24 sessões, a sua capacidade para exercício. Além da melhoria das condições de saúde, equivalente a 3 meses de reabilitação cardíaca com exercícios, os pacientes que participaram da pesquisa tiveram outros benefícios. A gente mostrou também que os vasos, eles têm, a parte de dentro dos vasos chama endotélio, e que uma função independente desse endotélio melhorava nessas pessoas que eram submetidas à risoterapia, mostrando que, de alguma forma, o vaso também pode ter algum benefício com a risoterapia. Por fim, nós coletamos marcadores de inflamação, e a gente sabe que a inflamação está muito ligada à placa de gordura nas artérias do corpo da gente. E que pelo menos um marcador inflamatório, que tem um nome esquisito, chamado VICAM, modificava naqueles indivíduos que tinham sido submetidos à risoterapia. Segundo o cardiologista, apesar dos resultados positivos, ainda são necessários mais estudos sobre o tema. Mas uma coisa é certa, é preciso rir mais para viver mais e melhor. Existem alguns dados em quem tem coração fraco, diabetes. Existem dados em quem sofre do pulmão, que tem bronquite ou efizema. Então, a risoterapia,
parece ter impacto em um diferente espectro de doenças. Uma gargalhada genuína parece consumir em torno de 10 a 20 quilocalorias. Ou seja, rir talvez possa ajudar a emagrecer. Claro que parece uma piada, mas dá vontade de rir, né? Nos últimos dias, o país bateu recorde de temperaturas. Os termômetros marcaram 40 graus em vários estados do Brasil. O calor dificulta ainda mais a vida de quem precisa usar o transporte público lotado e muitas vezes sem o mínimo de conforto. São mais de 1.060.000 ônibus circulando no território brasileiro, segundo o Registro Nacional de Veículos Automotores, o Renavan. Mas apenas 20% deles têm climatização condicionada. Só no Rio de Janeiro são mais de 83 mil veículos que transportam os passageiros por toda a cidade maravilhosa. Mas as viagens não são tão maravilhosas assim. A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Transportes, estabeleceu em 12 de julho deste ano, no Diário Oficial do município, os critérios de instalação e aferição dos sensores de ar-condicionado nos ônibus municipais. A Secretaria vai considerar ligado e em bom funcionamento o equipamento que reduz a temperatura no interior do veículo em, no mínimo, 8 graus Celsius, em comparação com a temperatura externa ao veículo em cada viagem, não ultrapassando a marca de 24 graus Celsius. Mas mesmo assim, nesses últimos dias, com os termômetros perto dos 40 graus, os cariocas estão passando um sufoco no trânsito. Nunca tem ar-condicionado e num dia de hoje é bem pesado. E hoje muito quente, não tem como você pagar a passagem, fica cobrando de tudo, mas em compensação a gente não consegue. Ele fica levantando aquele negócio lá em cima, levanta aquela tampa, mas não adianta de nada. E nem liga o ar, muitas vezes o ar não é ligado. Em vários pontos da capital fluminense, passageiros sofrem com as altas temperaturas e tentam compensar com janelas abertas, água e muita disposição. Tem essa dificuldade, né? Diariamente a gente que sai para trabalhar, às vezes quer chegar num evento, só que demora muito. Além do ônibus demorar, o transporte público é muito quente, acaba que a gente chega, olha, situação suado, chega o estresse do dia a dia, então é muito complicado mesmo o transporte no Rio de Janeiro. Tá muito ruim mesmo, hoje foi demais do calor e a gente tá assim, vai porque precisa, mas se pudesse a gente não iria pegar esse ônibus, né? Desde 2021, as concessionárias passaram a ser obrigadas a manter a refrigeração ligada. Em janeiro deste ano, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicou um decreto que dizia que as empresas que forem flagradas sem sistema de refrigeração ficarão sem receber o subsídio pago pela prefeitura como complemento da tarifa. E desde o dia 12 do mês de julho, os veículos deverão compartilhar os dados de climatização dos sensores de temperatura embarcados em tempo real com a secretaria. Eu ando de ônibus todos os dias para ir para o trabalho e voltar e eu nunca vi ninguém fiscalizando. E assim, é raro a gente encontrar um ônibus com ar-condicionado funcionando. Então eu acho que a fiscalização realmente não está ocorrendo. A gente não tem ar-condicionado quase ônibus nenhum. Poucos ônibus, muito pouco mesmo, gente. Isso é surreal, assim, desumano com a gente. Conforme decreto publicado em julho deste ano, as concessionárias deverão instalar os sensores de temperatura em todos os veículos licenciados com ar-condicionado para a vistoria da Secretaria até o dia 31 de outubro de 2023. E antes de encerrar, olha só que bacana. Quem gosta de história vai ter a oportunidade de embarcar em uma viagem ao passado. Uma exposição gratuita sobre o Egito Antigo traz peças originais e réplicas de peças usadas pelos faraós. O passeio histórico acontece em um shopping em São Paulo e atrai públicos de todas as idades. Acompanhe. Uma viagem ao passado, direto ao Egito Antigo. Assim, Lara e a mãe se sentiram ao entrar na exposição, que as permitiu chegar bem perto de peças que até então só conheciam pelos livros.
Eu gosto muito de história de antigamente. E aí, essa história do Egito te chama a atenção? Sim. Ela tá tentando ler cada plaquinha e aí eu vou lendo para ela poder entender melhor o que significa, né, cada peça da exposição. A terra das pirâmides, templos, tumbas, faraós. Mesmo para quem já esteve lá, a mostra é uma experiência única. Tem gente que chega a literalmente ficar emocionado e sair lágrimas dos olhos, porque traz essa sensação de nostalgia para a pessoa que já foi lá, para a pessoa que não conhece, e justamente, às vezes acaba ficando somente nos filmes ou nos livros de história, e aqui a gente consegue ter um acesso quase que como se fosse presencial mesmo ao que era feito e sobre o cotidiano egípcio. Logo na entrada, a área dos faraós destaca nomes como Ramsés II, Tutmés III, Akhenaton e a rainha Nefertiti. Este outro espaço também traz esculturas de grandes personalidades, entre Alexandre o Grande, o filósofo Sócrates e, claro, a famosa Cleópatra. Ela foi a última rainha do Egito, então nós denominamos o período ptolomaico, que foi a dinastia dela, como o último período faraônico do Egito. Então ela basicamente fecha o que nós denominamos de período faraônico. Mas ela é conhecida tanto pelos misticismos que foi colocada sobre ela se relacionar com Júlio César, a relação dela com Roma. E nós nunca encontramos a tumba dela, então são coisas que ficam aí a se refletir e a se estudar. A exposição ainda conta com a ala mortuária, com as múmias do Egito, e a ala cotidiano, com objetos que representam o dia a dia daquela civilização. Ao final do percurso, chegamos à ala de Tutankhamon, à sua época um faraó sem tanto destaque que pouco tempo ficou no poder, mas historicamente um dos mais importantes, já que foi depois de encontrada sua tumba em 1922 que se fez grandes descobertas. Nunca tinha encontrado uma tumba de um faraó antes tão intacta como a dele. Foram 5.000 artefatos dentro de uma tumba que era super pequena. E, enfim, a dele nem é tão grandiosa como seria de outros faraós, como Ramsés, como Khefren. Então a gente, a partir dele, tenta imaginar o que seria dos outros faraós. Entre as 140 peças expostas, há réplicas feitas no próprio Egito e itens originais da época. Essa é a peça mais antiga da mostra, uma escultura de mulher do ano 4500 a.C. É um período já pré-faraônico, tá? É mais antigo, então já é período neolítico. E sim, é a peça mais antiga do museu. É uma peça um pouco menor, mas tem uma importância histórica, enfim, muito importante, é uma peça belíssima também. Eu, particularmente, é uma das minhas peças preferidas. É a oportunidade de conhecer o Egito dentro de São Paulo. A exposição Egito Antigo está no Shopping Paulista até o dia 24 de setembro. A entrada é gratuita. Para mais informações, acesse @Museu Egito e Roma no Instagram. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela companhia e um ótimo domingo para você. Até mais!